E aí pessoal, bom dia, né? Vou falar bom dia, mas quem estiver vendo à tarde, à noite, boa noite. Eu quero falar de um tema hoje chato e espinhoso, né? Que é essa situação de bullying, humilhação, zoação. Eu sei que muitas pessoas aí da minha geração pra trás vão falar: na minha época bullying se resolvia na porrada, a gente saía no tapa e resolvia e não tinha essa frescura, não tinha esse mimimi e coisas do tipo. Porque toda vez que a gente fala sobre isso, esse comentário que vem à tona. E realmente a nossa geração, das pessoas aí hoje com 30 anos, né, pra cima, era uma geração mais dura e tal, e aguentava mais as coisas. Porém, a gente vive uma sociedade em que a gente não pode aceitar determinados tipos de coisa. Por que eu tô falando isso? Porque recentemente eu vi um vídeo de uma mãe australiana que tem um filho que tem problema de nanismo, né? Ou seja, ele é anão, ele tem problema de crescimento e ele tem todas aquelas sequelas de uma pessoa que tem essa doença de nanismo. E ele sofreu um bullying muito forte na escola onde ele estuda. E quando a mãe foi buscar ele, a criança pediu uma corda para se enforcar. A criança queria se matar porque não estava aguentando o sofrimento, né? Não estava aguentando, ela não entendia o porquê ela estava sendo desprezada, zoada, né? Porque ela estava sofrendo essa chacota. E é até difícil de falar isso, né? Hoje eu tenho filho, meu filho tem 3 anos. Meu filho tem um problema que é hemoparesia esquerda. Apesar dele não aparentar nenhum tipo de sequela, ele tem um pouco de dificuldade motora do lado esquerdo, né? E a gente fica se imaginando como seria se fosse com meu filho, né? Eu queria que você que é pai, que tem irmão, sobrinho, se ponha no lugar de uma criança, se ponha no lugar de uma mãe dessa, né? Então, o que é a campanha que eu quero fazer? Oriente o seu filho, eduque o seu filho, porque o seu filho é uma esponja. Tudo que ele absorve na sua casa, se ele vê você humilhando os outros, xingando os outros, gritando com os outros, ele vai fazer isso na escola e ele vai achar normal. Se ele está num ciclo de amizades, seja adolescente, seja criança pequena, de irmãos em que um xinga o outro e é tudo normal, e às vezes o próprio pai fica zoando e caçoando do filho, ele vai achar que na escola isso é normal. Então quando ele vê um coleguinha diferente, um amigo diferente, ele vai zoar, ele vai xingar, ele vai fazer chacota e ele vai achar que é normal. Ele não vai entender que ele está fazendo uma maldade, que ele está cometendo uma atrocidade, porque no berço de criação dele, no seio familiar dele, isso acontece rotineiramente. Então para ele não está fazendo nada de errado. Então a campanha que eu quero fazer é de conscientização dos pais: eduquem seus filhos e ensinem que é feio humilhar os outros, que é feio xingar os outros, que é feio fazer chacota dos outros. Não me vem com esse mimimi, que agora o mimimi que tem é de: ai, na minha época era mais fácil, ai, na minha época não sei o que, ai, na minha época não tinha isso. Meu, crianças, são crianças. Crianças, quando sofrem esse tipo de zoação, de bullying, do que for, o nome que você quiser dar, você não sabe a sequela que isso vai ficar para a vida dela, o tipo de pessoa que ela vai se tornar. Ela pode se tornar uma pessoa que quando crescer vai fazer bullying com os outros. Ela pode se tornar uma pessoa com graves transtornos psicológicos. Então é uma série de fatores que pode acontecer. Então é de cortar o coração. Quem não viu esse vídeo, estou já explicando aqui, uma criança chegar a um nível de pedir para se matar porque ela tem nanismo, porque ela tem uma deficiência e os coleguinhas ficaram zoando eles. Minha esposa até me relatou, isso vocês pensam que isso é só lá fora? Não, aqui no Brasil tem muito, né? Ela trabalha numa escola e ela chegou a relatar para mim que tinha problema parecido na escola onde ela trabalha. Então, pessoal, vamos se conscientizar, compartilhem esse vídeo aí, instruam as pessoas. Não fiquem pensando que tudo é frescura, tudo na minha época não tinha. Vamos nos conscientizar. As crianças não merecem sofrer por causa de chacota e por causa de má criação de adultos idiotas. Porque o adulto que cria o seu filho e não sabe acompanhar a criação do seu filho, ver se ele é uma criança, né, abusiva, esse adulto é um idiota. Outro dia desse eu vi um pai que o seu filho estava zoando o pessoal que coletava reciclagem, ficou fazendo uma espécie de zoação com o catador de reciclagem de lixo, e ele fez o filho ficar trabalhando no ferro velho para ele aprender a valorização do que era aquela profissão. Então esse é um exemplo a ser seguido. Então fiscalizem, orientem seus filhos e não sejam babaca. Ensine o seu filho que zoar os outros é errado, tá? A brincadeira é legal até quando não incomoda, e ninguém merece ser zoado por causa da sua diferença, ou porque tem uma doença, ou por causa de cor de pele, opção sexual, tamanho. Ninguém merece ficar sendo zoado, beleza? Fiquem com Deus, a mensagem de hoje é essa aí. Compartilhem esse vídeo que é muito importante. Falou, fui.